Olá, gente, tudo bom? Bora lá falar como calcular uma pensão justa, tá? Pelo nome, né, pensão alimentícia, existe muita confusão e muita gente ainda acredita que é só para alimentos, mas não, gente, é para subsistência, tá? Então é para justa, não é também para sobrevivência. Sobrevivência é uma coisa, subsistência é outra. Sobrevivência é aquilo lá de viver no limite, tá? O, o necessário para sobreviver. E não, a pensão alimentícia é para trazer uma qualidade de vida, manter o padrão social que a criança tinha enquanto os pais estavam juntos. Ou, se os pais nunca estiveram juntos, manter o padrão social próximo ao do pai e ao da mãe, né? Se o pai come caviar, a criança tem que ter acesso e poder comer caviar também. E vice-versa, tá? Se o pai come pão com ovo, não adianta a gente querer que a criança coma caviar. E assim sucessivamente. Eu sou Stephanie Azevedo, advogada especialista em direito de família e dona do maior hospício na internet. Isso mesmo. Aqui é o maior ponto de encontro de ex-loucas. Se você é mais louca, já segue a gente que aqui é o seu lugar. Então, bora lá, gente. Deixei até a colinha aqui para não esquecer, tá? Então é importante que vocês saibam. Inclusive aqui embaixo tá o link, a gente tem resumido o que eu vou falar aqui em texto também, tá? Tá lá disponível no nosso blog, então vou deixar aqui embaixo aqui para vocês também. Então a pensão, e Stephanie, o que eu coloco no valor da pensão? Inclusive eu vou deixar um link aqui também da planilha, tá? Para vocês baixarem o modelinho de planilha e utilizarem ela para poder fazer esse cálculo, beleza? Moradia, tá? Então tem que estar incluso moradia, que é aluguel, financiamento, água, luz, internet, condomínio, lazer, tá? Passeio, presente de aniversário, de festa de amiguinho, excursões de escola, brinquedos, esportes, saúde, médico, terapia, tratamento, medicamento, alimentação balanceada e saudável. Como eu falei, não é alimentação, é para sobreviver, não. É uma alimentação saudável. Não é alimentação de vamos comer qualquer coisa, é para o básico, é para cesta básica. A não ser, claro, pai e mãe têm um padrão de vida que eles se alimentam de cesta básica, não adianta falar que a criança vai comer comida sem glúten, que não sei o quê, tá? Então, levando em conta o padrão de vida dos pais. Vestuário, roupa e calçado, educação, escola, livros, cursos extracurriculares, transporte escolar e uniforme, tá? Então, é muito importante que vocês saibam exatamente quanto que essa criança custa mensalmente antes de entrar com o pedido de pensão. Beleza? E aí, através dessa planilhinha que eu disponibilizo aqui, vocês completam lá, lembrando que o cálculo é assim. Vamos dizer, eu pago aluguel. Eu pago 3 mil de aluguel. Mora eu e meus 2 filhos. As crianças vão ser responsáveis por 2/3. Então, nessa planilha, vocês vão pôr 2/3 do valor do aluguel. Na hora da compra, tá? Eu tenho aqui, a gente gasta de alimentação R$1.000. As crianças vão ser responsáveis por 2/3, tá? Então, as contas em comum, internet, água, luz, tudo é dividido pelo número de pessoas que moram na casa e a criança vai representar uma parte dessa divisão, tá? Para colocar na planilha. E aí são analisadas 3 questões. A primeira é a necessidade. Então não tem como eu solicitar alguma coisa de pensão sem saber quanto essa criança custa por mês, tá? Então essa planilha é muito importante ter, não essa em específico, mas você ter uma planilha e você saber qual o gasto do seu filho mensal, tá? Para comprovar a necessidade dele. Tendo como comprovar a necessidade, a gente passa para a possibilidade, comprovar a possibilidade desse pai. Stephanie, porque hoje tem a questão de ser autônomo, por exemplo, né? E muitas vezes o autônomo, ele é igualado com o desempregado, mas não pode acontecer isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa autônoma, né? Tem como comparar o que eu recebo com uma pessoa desempregada? Não tem. Isso acontece muito. Então, tem pais que são autônomos, empresários, tem CNPJ, movimenta dinheiro pra caramba. E lá na sentença tá escrito, em caso de trabalho autônomo ou desemprego, 50% do salário mínimo. Então, se esse pai... Uma coisa é ser autônomo, motorista de aplicativo, que também não é um salário baixo, mas, por exemplo, entregador de iFood, costuma ser um valor mais baixinho. Então, uma coisa é o desempregado ser igualado com alguém que faz esses bicos. Outra coisa é com o empresário, médico, engenheiro, advogado. A grande maioria é autônomo. E você vai fazer essa comparação? Já tive caso de tatuador, tapeceiro, o cara era dono da tapeçaria, funileiro, o cara era dono da funilaria. Então tem uma diferença muito grande do desempregado e do trabalhador autônomo. Então é importante, na hora que vocês forem entrar, colocar ali, ele é autônomo, mas coloca qual que é a função dele, o que ele faz. Por exemplo, nesse caso, ele é funileiro. Tira a foto da frente da funilaria, mostra como é cheio lá. Se possível, pede para alguém fazer um orçamento e junta lá, porque isso vai ensejar a quebra de sigilo. E aí, a partir do momento que a gente faz a quebra de sigilo, a gente vai conseguir ver a movimentação de dinheiro, e aí vai ser com base na movimentação de dinheiro. Por exemplo, desse funileiro, a gente imaginava que era em torno de 10 mil. Quando a gente quebrou o sigilo, era um pouquinho mais de 20. Então, nem a gente imaginava que era tanto,
né? Então, muitas vezes a gente é surpreendido na hora que quebra o sigilo. Então, nisso é a possibilidade. E por último, a proporcionalidade. O que, que é isso? A mãe também tem que colaborar. Só que muitas vezes o pai pega, a criança custa, a criança gasta por mês R$ 1.000. Então, eu pago metade, a mãe paga metade. Não é assim que é feita a conta. É levado a proporcionalidade em conta. Quem paga mais, quem recebe mais, paga mais. Se o pai recebe 10 mil e a mãe é assalariada, não tem como a gente falar que vai ser dividido. E outras vezes a mãe não trabalha, mas a mãe se dedica exclusivamente para a criança. Ela não está investindo dinheiro, mas ela está investindo tempo de vida, ela está investindo cuidados, ela está investindo todo o trabalho invisível. Hoje, isso também já é levado em conta no judiciário. Então, é importante um advogado que consiga fazer essa abordagem de perspectiva de gênero para que seja colocado e evocada essa questão da proporcionalidade, levando em conta todo o trabalho não remunerado que normalmente as mães fazem, tá? Para entrar nessa conta também. Então, tudo isso é levado em conta, tá, gente? Então, para vocês pedirem uma pensão justa, é importante fazer isso. E aí, quando vocês conseguem fazer essa diferenciação do que é o desempregado e do que é o autônomo, por exemplo, existe a possibilidade de ter decisões. Eu tenho várias decisões que têm 3 possibilidades. Em caso de desemprego X, em caso de trabalho autônomo Y. Por exemplo, vamos dizer, um tatuador. Vamos colocar que o trabalho autônomo vai ser um salário mínimo, 80% do salário mínimo, e não necessariamente os 50% que costuma ser em caso de desemprego. Para um advogado. Eu tenho um advogado essa semana, que daí ele tá alegando que ele tá desempregado, mas é autônomo. Nós, advogados, a gente pode trabalhar a qualquer momento. Então, dificilmente a gente vai estar desempregado, porque a gente trabalha para nós mesmos. Existem advogados contratados? Existem, mas se por um acaso esse advogado perde emprego, com a OAB dele, ele pode atuar em casos particulares. Esse advogado em específico, ele tá pagando, ele foi condenado a pagar 2 salários mínimos em caso de trabalho autônomo. Então, é importante ter essa diferenciação. Tendo essa diferenciação, provavelmente você vai ter uma sentença com essas 3 possibilidades, em caso de trabalho autônomo, desemprego e registro em folha. Outra coisa que é importante falar para o advogado pôr que, em caso de registro em folha, que não seja inferior ao trabalho autônomo. Porque muitas vezes, por exemplo, aí tem pai que faz intencionalmente, arruma um trabalho qualquer, que ele receba bem menos do que ele costuma receber, só para ele pagar uma pensão menor. Então, porque, por exemplo, então às vezes acontece, tá? Tá determinado lá que o cara tem que pagar em caso de desemprego, em caso de trabalho autônomo. Ai, tá acabando a bateria aqui, gente. Em caso de trabalho autônomo, 50% do 2 salários mínimos. Em caso de desemprego, 30% do salário dele, né? E aí ele vai e consegue o emprego onde ele é registrado por um salário mínimo, só para pagar menos. Por isso é importante que venha discriminado, que 30% do salário dele, desde que não inferior a X, tá? Então, é importante levar em conta todas essas peculiaridades, porque o direito de família tem muito isso. A gente tem a regra, né? E a gente tem as exceções. Então, é importante que conheça todas as exceções para que ela seja abordada. E mesmo que não seja usual, por exemplo, não é comum, se o seu advogado não trouxer essa questão de que o trabalho autônomo se diferencia do desemprego, vai ter uma sentença dessas genéricas, onde fala, em caso de desemprego, o trabalho autônomo X, que é o mínimo, tá? 50% do salário mínimo. E às vezes a gente tá falando de um médico, de um advogado, de um engenheiro e até mesmo de um... Tem muitos trabalhos autônomos que recebem muito bem. Então, é importante pontuar, ele é autônomo? O que ele faz exatamente? Quanto representa essa renda, tá? E conseguindo comprovar isso, a gente consegue ter essas decisões diferenciadas, tá? Desde que comprove que é um caso diferenciado, que é a exceção. Beleza, gente? Até a próxima!